Então é importante que a gente coloque muito claro. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo diesel está caro? Você sabe por que o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. Não, Lula, você está faltando com a verdade para não dizer aquela palavra dura, não é? Que você está mentindo de novo por sofrer do povo brasileiro, inclusive para a parte grande do povo brasileiro que lhe quer bem, que lhe admira, não é? Que tem gratidão por algum momento do seu primeiro governo que foi bom para o país. E nisso você mente de uma forma absolutamente irresponsável. Todo mundo precisa entender, senão a gente não vai resolver o problema. O combustível explodiu de preços no Brasil por uma e somente uma razão. É que a Petrobras está para atender o acionista minoritário, estrangeiros e brasileiros, a quem você, Lula, vendeu o capital não votante, exigindo que a Petrobras maximize o seu lucro no curto prazo. E aí ela custa $10 para produzir um barril no pré-sal, quando ela chega na ponta, já com os impostos, com tudo, fica $30 e a Petrobras está cobrando $100 pelo barril de petróleo. Essa diferença de $70 não é a BR distribuidora, Lula. Você sabe disso, você está mentindo para o povo brasileiro para sair da responsabilidade daquilo que você fez. E o que ele fez? O que o Fernando Henrique fez igual. Vendeu a Petrobras para o acionista minoritário. Estamos participando da maior oferta de ações já registrada na história econômica mundial. Para um pouquinho. Estamos participando, o Lula está aí vestido de macacão da Petrobras, está dizendo que está anunciando a maior venda de ações da Petrobras. Continua. Que acontece aqui nesta Bolsa Verde e Amarela, como empresa em cujo nome reluz o interesse nacional. A nossa Para um querida pouquinho. Então eu estou agora vendendo a maior quantidade de capital público estatal da Petrobras, vale dizer patrimônio do povo brasileiro, para estrangeiros que virarão agora, como nós vimos, acionistas minoritários que passarão a mandar na Petrobras e que, por sua vez, passa a ser, então, uma companhia dependente do acionista minoritário para gerar lucro, ainda que você pague o combustível como está pagando. Então, veja, o Lula diz que está fazendo isso para defender o interesse nacional. O Lula diz o que quiser bem entender e o lulista fanático esquece, relativiza, que nem faz o bolsonarista boçal e fanático. E nós, os brasileiros, que não temos fanatismo nem de um lado nem de outro, precisamos achar a verdade. Continua, por favor, diretor. Ao contrário do passado, não estamos aqui para debilitar o Estado ou alienar patrimônio público. Para um pouquinho. Ao contrário do passado, ou seja, o Fernando Henrique, que ele passou o tempo inteiro dizendo que o PSDB era e agora está agarrado com o Alckmin, ao contrário do passado, nós não estamos aqui para alienar o Estado brasileiro. O que está fazendo? Essa é a capacidade do Lula, a lambança do Lula não tem limite. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo igualzinho o Fernando Henrique, vendendo patrimônio estatal do povo brasileiro, a Petrobras, para estrangeiros e para os banqueiros, muito amigos dele, e que passam a dominar a Petrobras, e aí começa a tragédia do país. E aí o Bolsonaro, o Pedro Parente, o Fernando Henrique, qual é a justificativa que dão o Michel Temer para fazer a paridade de preço internacional? O interesse do acionista minoritário. E aqui para nós, o acionista minoritário não tem nada a ver com a sua vida, com a nossa vida, com a sorte do povo brasileiro, com a fome do povo, com a inflação. O acionista minoritário só tem uma razão para estar na Petrobras, ganhar dinheiro. Está na hora. Luísa, de Porto Alegre. Ciro, o que dizer aos caminhoneiros que estão sofrendo com os altos preços? A minha vontade de dizer é se rebelem. Falando muito sério, falando muito honestamente. Não é uma rebelião despolitizada, é uma rebelião para defender sua família, meu irmão. Como é que um país como o Brasil, eu às vezes vou dormir irritado, percebe? Como é que um país aguenta tão passivo, tão calado, tão, sabe? Ô, gente gaúcha, você que está me fazendo essa pergunta, vocês têm uma tradição, mas não é só a gente gaúcha, não. Ô, povo brasileiro, aceitar tudo isso, dizendo amém, sendo roubado, assaltado, não é? Na sua economia popular,
Sabe, as pessoas estão fazendo as refeições todas de uma vezada só, porque não tem dinheiro para pagar o gás de cozinha. A inflação de 30% nesse período de 2016 para cá, e o gás de cozinha subiu 359%. O caminhoneiro não tem mais como acertar um frete. Você pegar 24,9%, para não dizer que foi 25%, de uma pancada só no frete, e ficar aí tudo apalermado, quer dizer, com todo respeito, acho que a gente precisa reagir. Cláudio Guimarães, pelo Facebook. Assumindo a presidência da República, o senhor retiraria de imediato essa paridade dos combustíveis com o mercado internacional? No primeiro dia de um possível governo meu, serão publicados nos jornais do Brasil 2 editais. Um edital anunciará a convocação do Conselho de Administração da Petrobras, que é controlado pelo governo, com a determinação de que a política de paridade internacional será revogada a partir desse primeiro dia e substituído por uma política de preços que será discutida com toda a transparência, mas que a minha assessoria técnica já está desenvolvendo. Então, ao invés de paridade internacional de importação, nós vamos fazer uma espécie de paridade de exportação, o que na prática vai reduzir o preço dos combustíveis no Brasil e, mais importante do que reduzir, acabar com este crime de dolarizar os preços do Brasil. Serão todos calculados em real, porque o custo de produção do Brasil é em real, e será também a eficiência da Petrobras transferida para a rentabilidade, né, da sociedade brasileira e o espírito público. E a Petrobras será convertida, né, numa grande empresa de energia, porque o petróleo, como base para combustíveis fósseis, tem uma vida curta, até 10, 15, 20, 30 anos, é preciso até que a gente apresse isso, porque os combustíveis fósseis estão colaborando para matar o planeta Terra e a gente tem que ter clareza disso. Porém, antes disso acontecer, o outro edital que vai ser publicado junto do fim da PPI é o governo brasileiro anunciando ao mercado como fato relevante que nós compraremos todas as ações da Petrobras que foram vendidas aos estrangeiros pelo Lula, pelo Fernando Henrique, não é? Venderam a Petrobras para os acionistas minoritários, eu vou comprar de volta, porque na hora que acaba a PPI, o preço das ações cai. E eu não quero que essas ações caiam dando prejuízo a um acionista de boa fé. Portanto, o governo brasileiro entrará comprando, está anunciado como fato relevante, para evitar qualquer tipo de negociado, e o preço dessas ações será um leilão reverso. Né? Quem vender mais barato para o povo brasileiro, é por esse caminho que nós daremos prioridade para comprar. Petróleo, Gisele, você sabe, mas vou repetir. Diz se você é ou não uma nação independente. Essa é a chave da questão. Petróleo, como é que o seu país administra o petróleo? E no mundo do petróleo não tem conversa. 80%, 80 de cada 100 barris de petróleo produzidos hoje no mundo são propriedade de empresas estatais, que sabem que isso é absolutamente estratégico, sensível. E nenhum país que tem a capacidade de autonomia em petróleo entrega para estrangeiro a posse, a propriedade e o dizer da vida e da morte da sua sociedade no preço dos combustíveis, mas na guerra. Eu não quero que o Brasil vá, nem Deus vai nos proteger, mas a guerra é um fato real. Você imagina, hoje o Brasil usa querosene de aviação importado. Alô, oficiais patriotas da Força Aérea Brasileira. Percebe? O derivado de petróleo, combustível de aviação, hoje o Brasil é quase importado 100%. Isso é ridículo. Para que comprar um caça de última geração, desenvolver como nós, se amanhã o exportador norte-americano fecha a torneirinha, não tem combustível? E eu volto a dizer, o caça Gripen, extraordinário projeto brasileiro da Embraer, vai servir para amarrar jumento ou pendurar paletó. Vamos acordar, Brasil, não é possível.